E sobre, né, essa questão, né, do clube, a gente teve, né, o episódio recente do ginasta, o Ângelo Assunção, que foi demitido do Pinheiros, e relatou ali uma série de experiências ruins que ele teve, né, e denunciou racismo no clube. E, Diogo, você numa coluna, né, que você escreveu aqui no UOL em junho, você fala um pouco sobre, né, o atleta negro, ele sofre racismo e depois ele é cobrado, né, né, por que não se manifesta, por que não protesta. Isso aconteceu muito, né, na semana passada, quando os jogadores da NBA lá nos Estados Unidos fizeram aquele protesto histórico e se recusaram a jogar em apoio ao Black Lives Matter, depois de mais um episódio de brutalidade e assassinato policial. Queria que você falasse um pouco, né, quais são as dificuldades, que eu imagino que sejam muitas, para um atleta negro, né, hoje no Brasil, se posicionar, né, em favor da causa e ter, né, se posicionar de forma contundente na luta racial. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, a todos que estão aqui participando. É um grande prazer estar aqui com vocês. Existe uma comparação muito injusta entre Brasil e Estados Unidos, como se os atos e todas as reflexões e manifestações que os americanos fazem seja totalitário em todas as modalidades esportivas, né? E isso a gente, principalmente com o Brasil, é uma relação que não se deve fazer. Porque se a gente pensar em tempos de democracia, o Brasil é uma democracia muito mais jovem do que os Estados Unidos, né? Em 1863 já existia a imagem do Abraham Lincoln, né, que foi o primeiro abolicionista americano. Aqui no Brasil a gente ainda estava carregando safras de café e trabalhando em Minas Gerais nos minérios para enriquecer o projeto escravagista e que depois se dá a essas pessoas que vão fundar esses grandes clubes aqui no Brasil, como o Clube Pinheiros, o Clube Paulista, todos os clubes de regata, Vasco, Flamengo, é fruto desse processo. Então há uma cobrança que ela não é real. E aí a gente está falando da NBA, primeiro que nós estamos falando da a maior liga de basquete do mundo, e a liga que tem um poder financeiro imensurável. E os atletas que estão na NBA, nós estamos vendo a elite dos atletas da NBA, eles estão organizados, eles estão se manifestando e eles estão cobrando atitudes das organizações esportivas e também da sociedade. Agora, se a gente for fazer esse comparativo aos atletas brasileiros, 70% dos atletas brasileiros são bolsistas. Então, nós estamos falando do menor escalão financeiro do esporte mundial, que são os bolsistas. E o bolsista, basta alguém não renovar o contrato de bolsa para ele, para que ele fique totalmente à mercê. E é exatamente isso que aconteceu com o Ângelo. Então, o Ângelo faz parte dessa parcela que são os grandes atletas olímpicos brasileiros, porém de baixa remuneração, e a grande maioria são bolsistas. Então, basta o clube não renovar o seu contrato ou dar qualquer desculpa farrapada para dizer que você está errado, você simplesmente não tem mais clube, não tem mais contrato, não tem mais equipe. Isso não vai acontecer com o atleta da NBA. Isso não vai acontecer com quem ganha $1 milhão ao ano ou ao mês. Então, são mundos totalmente diferentes, mas o atleta brasileiro ele é cobrado muitas vezes dentro do mesmo lugar, como se nós estivéssemos no mesmo patamar. Então, quem está no patamar do LeBron James é o Neymar. Então, são os grandes jogadores de futebol brasileiro que representam as grandes ligas internacionais e que também são ricos e milionários. Então, se a gente for fazer um comparativo, deveria ser esses grandes jogadores de futebol brasileiro que deveriam estar numa mesma organização esportiva, porque nós estamos falando da NBA, é o basquete, não é o atletismo americano, não é a natação americana, é o basquete, que todos estão dentro da Disney, nesse momento, numa bolha, em Orlando, então eles conseguem fazer reuniões, eles conseguem discutir sobre o tema, eles já estão avançados, eles têm advogados poderosos, e eles também representam grandes marcas. Então, uma marca que vai perder o LeBron James porque ela não se posiciona, ela vai pensar muitas vezes. Agora, nós, atletas brasileiros, não temos essa marca por trás, nós somos financiados pelo governo federal de uma política pública chamada Bolsa Atleta. Então, esse comparativo é muito desleal. Bem.
E obrigado pela resposta. Eu vou passar, né,